É impossível evitá-los. Por décadas, temos sido cercados por alimentos doces e gordurosos. E o corpo não tem lidado bem com esses hábitos alimentares. Mas e quanto ao cérebro? A nossa saúde mental, nossos comportamentos e as nossas habilidades cerebrais sofrem pelo tipo errado de nutrição? Então eu posso ter o cérebro com os mesmos números de neurônios, mas se esses neurônios estão interagindo com vários outros neurônios ao mesmo tempo, eu posso ter um raciocínio muito mais complexo sem aumentar o número de neurônios. Eu posso estar com 80, 90 anos de idade e ter um cérebro jovem, com todos esses dendritos funcionando, eu bem alimentado, eu posso competir intelectualmente com uma pessoa de 20 anos. Sabemos que o junk food está nos engordando, mas a ciência está nos dizendo agora que pode também estar encolhendo o nosso cérebro. Pesquisadores do cérebro juntaram-se à mesa do jantar para estudarem os efeitos dos nossos hábitos alimentares. Dietas que são concentradas em açúcar e gordura a longo prazo conduzem a mudanças em partes do cérebro envolvidas na memória. Uma ciência em desenvolvimento que ilumina uma nova face da nutrição. Ingestão habitual de alimentos ricos em gordura e açúcar resultam numa reprogramação da mente. Em resumo, o nosso cérebro é afetado pelo que está nos nossos pratos. Existe hoje, Dani, 100 razões científicas para abandonar o açúcar. A pessoa que tem osteoporose, tá lá, açúcar na dieta dela. Açúcar refinado é o maior ladrão de cálcio do mundo. Ou a pessoa que teve câncer ou que está com câncer, quando eu ingiro açúcar, eu estou alimentando o câncer para ter ele e se eu tiver, eu estou indo para a sepultura por causa dele. É a droga que mais vicia no mundo, vicia mais que o ópio, que a cocaína, que a heroína. O açúcar está infiltrado na baixa imunidade. Microscópio, micromanipulador e gravador ultrassensitivo. Javier Foramente está no controle de um aparelho que pode gravar a atividade elétrica de um único neurônio. O princípio é simples. Uma porção do cérebro de um rato é imersa em um líquido que a mantém viva. O pesquisador se aproxima dele cuidadosamente com um eletrodo. É uma operação meticulosa. Aqui eu abaixo a pipeta num pedaço de cérebro. E agora aproximaremos essa pipeta em gravação próximo ao neurônio para fazer contato. Pronto, fizemos contato. E agora seremos capazes de medir a atividade elétrica do neurônio. Os picos elevados que vemos são áreas potenciais para a ação. É assim que os neurônios codificam a informação. O tempo que decorre entre os picos é a mensagem enviada pelo neurônio. Agora, iremos aumentar a concentração de glucose no líquido. E veremos se a célula responde a este aumento na concentração de glucose. Como pode ser visto aqui, esta célula responde ao aumento com mais atividade elétrica. Há mais potencial para a ação do que o que pode ser visto aqui antes do aumento da concentração de glucose. O sinal vem de uma única célula, mas no cérebro, os neurônios estão todos conectados uns aos outros. Isso faz os cientistas suspeitarem que a glucose tem a habilidade de modificar a atividade de áreas internas do cérebro que controlam emoções e prazer. É assim que o açúcar garante o seu controle sobre a nossa vontade? Isto é, no momento, apenas uma hipótese. Mas hoje, o vício em açúcar é objeto de intensas pesquisas em laboratórios.
E o que aparece mais e mais claro é que o poder do açúcar é similar ao de uma droga. Em 1917 foi o ano que apareceu os primeiros diabéticos no planeta. E foi o ano da corrida da indústria açucareira. E foi comprovado, isso é um dado científico, tá? É coisa séria. Na década de 60 foi feita uma pesquisa pela maior empresa de açúcar do planeta. Pagou alguns cientistas para provar que açúcar só engorda e não que dava câncer. Porém, os cientistas descobriram que dava câncer. E foi abortada toda essa pesquisa. Sim. E foi escondido isso da população. Estou aqui revelando um assunto muito sério. Existem alimentos que são maléficos, porém, existem alimentos que são super doentios. Fiz uma pesquisa muito profunda durante esses 10 anos. E eu comecei a observar dentro dos meus escritos, de tudo que eu escrevi até hoje, dos vídeos que eu passei, que 90% das doenças que eu falava, existia 5 alimentos que estavam ali no meio enfiados. Temos dito às pessoas por 30 anos, não comam esses alimentos. Você pode ter um ataque do coração, você pode ter câncer ou diabetes. E não funcionou para mudar as pessoas o comportamento delas. Esperamos que as pessoas entendam. O que elas colocam nas suas bocas, na verdade, é realmente essencial para a saúde de seus cérebros e de seus filhos, que podem sofrer um impacto mais profundo nas escolhas da dieta. Óleo de cozinha. Esse é um veneno. É um veneno que deveria ser proibido ser usado. Porém, o óleo de cozinha, o óleo pior do mundo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol e o óleo de canola. Canola nem existe, é uma planta geneticamente modificada, tá? Chama-se couza, foi modificada, é transgênico. Esses óleos são hidrogenados. Para poder ficar na prateleira do supermercado muito tempo, eles têm que ser hidrogenados. Que mal tem a hidrogenação, Thiago? A hidrogenação, ela plastifica a musculatura do coração como se plastifica um documento de identidade. Teu coração não consegue pulsar. É tão sério isso que os primeiros pacientes a sofrerem com infarto, chegar no hospital, surgiram a partir do ano de 1925. Nem 100 anos dão, de cada 10 mortes, hoje, 4 é o coração. O óleo de cozinha tem que ser substituído pelo óleo de coco. Hoje tem tecnologia, existe óleo de coco sem sabor. É um investimento mínimo que a pessoa tem que fazer na saúde dela. Olha que trocamos o sal pelo sal do Himalaia. Ela pode fazer tudo com óleo de coco. Tudo. Margarete Morris está agora buscando entender como doces e comidas gordurosas interrompem o cérebro de um rato ao ponto de afetar suas performances. Ela tem uma hipótese a saber, que comer muita gordura e açúcar provoca uma reação inflamatória que se espalha para os neurônios. Então, em resposta a esses alimentos, há uma inflamação geral por todo o corpo. Isso está bem descrito na obesidade. Mas agora parece ser também uma resposta bastante aguda. E o que encontramos é que as moléculas inflamatórias, como as citocinas, aumentam em resposta à dieta. Uma dieta excessivamente rica confunde o sistema imune. E responde por desencadear uma reação inflamatória, especialmente em tecidos gordurosos. Nossas massas de gordura libertam substâncias que, então, propagam esta inflamação por todo o corpo. Pensava-se que os neurônios eram poupados desse efeito atrás da barreira protetora hematoencefálica, a membrana semipermeável que separa os vasos sanguíneos circulatórios do cérebro. Então há um aumento de inflamação no corpo inteiro e pensamos que isso pode espalhar para o cérebro. Isso porque a barreira protetora hematoencefálica, que normalmente protege o cérebro de moléculas inflamatórias, pode estar de fato arruinada pela dieta e estar vazando, permitindo o tráfico de moléculas para dentro do cérebro. A inflamação infiltra as meninges e então desencadeia um fenômeno surpreendente.
No seu laboratório, Sophie Lye mostrou em seu rato superalimentado que certas células imunes no cérebro, as células microgliais, começam a devorar neurônios. Estas células microgliais no cérebro são importantes porque elas podem comer neurônios mortos. Mas quando elas estão desreguladas, especialmente numa situação de nutrição desequilibrada, elas começam a comer neurônios que estão vivos. Portanto, por consumir esses neurônios em números excessivos, eventualmente elas destruirão ou participarão da destruição de redes neurais. Isso inclui neurônios que estão vivos e deviam estar funcionais. Tiago, leite, presta atenção. Tem muitas mães assistindo agora o nosso programa e eu sei que elas estão pensando assim, poxa, eu dei leite pro meu filho a vida inteira, sempre me orientaram a alimentar meu filho com leite. Por que o leite faz tão mal, então? Então, leite é diferente esse leite de hoje é diferente do leite da nossa avó lá. Estamos falando de diferença total. O pasteurizado, ele foi aquecido em uma temperatura, ele foi pasteurizado. Se mantém muito. O leite é um produto biológico. Então, ele tem que estragar muito rápido. 3 horas tem que estar estragado. Como é que eu vou viajar com um caminhão de leite daqui, lá de Santa Catarina, e chegar aqui em São Paulo e não estragou? Então, dentro do leite de caixinha, tem formol, não adianta torcer o nariz, porque eu estou falando que eu sou cientista na área da alimentação. Tem peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tem a soda cáustica, que é o maior alcaloide do mundo. Qualquer químico sabe o que eu estou falando. Tem que alcalinizar esse leite para ele não estragar. Renite, leite. Sinusite, leite. A maioria das colites tem a ver com leite. Alergia geral, leite. Intolerância à lactose, leite. Então, quando eu estou falando que o leite está na maioria das doenças, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Você que está em casa, pode ser amanhã já. Vai, conversa com o teu médico, doutor, eu quero fazer o exame de inflamação do meu sangue. Todo mundo que está assistindo, vocês, tudo que estão aqui, tem problema de inflamação. Todas as nossas condições degenerativas crônicas, do coração, diabetes, câncer, estão todas realmente unidas no fato de serem todas desordens de inflamação. Como é que você aumenta a inflamação, que é o que não queremos fazer? A inflamação aumenta quando a dieta tem mais açúcar e mais carboidratos refinados. Temos que comer mais gordura saudável, mais gordura boa na dieta. E para ser claro para a sua audiência, nem toda gordura é boa para você. Algumas gorduras são perigosas. Outro importante componente da dieta, criticamente importante, é fibra alimentar. Porém, o queijo, ele é alergênico. A proteína, chamada caseína, é a proteína mais inflamatória do planeta. Ela é gigante. O corpo não consegue processar. É tão demorado o processo de digestão da caseína, 5 horas no organismo fica. Uau! 5. Pode fazer o exame, tu tá super lotado de caseína. O queijo é um produto que você usava de fatiazinha, era aperitivo. Hoje você come o queijo na lasanha, na pizza. É o tempo inteiro. Mas e sobre o junk food, pingando de açúcar e gorduras ruins? O que acontece se comermos mais disso? Este é o foco das pesquisas aqui na Austrália, na Universidade de Sydney. Margaret Morris comanda um laboratório onde os ratos são alimentados com o tipo de junk food que você encontra nos supermercados ou restaurantes fast food baratos. Nosso experimento usa uma gama de alimentos ocidentais, do tipo que é consumido por todos nós. Então alimentamos nossos ratos com tortas de carne, batatas, bolos e biscoitos. O tipo de alimento que estão amplamente disponíveis e são baratos. Então estamos modelando o mundo ocidental. A primeira consequência dessa dieta é que o rato dobrou as suas porções de comida. O animal nunca parece estar saciado. Mas este não é o resultado mais surpreendente. Um
dos nossos principais interesses é o impacto dessa dieta na memória do animal. E podemos medir isso facilmente no rato, usando uma tarefa conhecida como o novo objeto e a tarefa do novo local. Nesse teste, o pesquisador coloca objetos na caixa do rato. O animal vem imediatamente para examiná-los. Roedores são muito curiosos por natureza. Uma vez completa a sua avaliação e tiver memorizado seus arredores, ele é removido temporariamente. Nós então colocamos o animal de volta na arena como um objeto que foi mudado. No seu retorno, o rato passa mais tempo observando o objeto que foi mudado de lugar, porque ele já conhece o outro objeto. Está gravado na sua memória. O rato, cheio de alimentos ruins, se comporta diferentemente. O que observamos é que o animal que se alimenta de uma dieta rica em gorduras ou uma dieta rica em açúcar, ou os alimentos combinados ricos em açúcares e gorduras, são menos capazes de reconhecer, de se lembrarem que aquele objeto foi movido. Eles exploram os dois objetos da mesma maneira. Isso mostra um dano à memória espacial. Os ratos com excesso de gordura não apenas danificaram a memória espacial, mas também outros defeitos soaram um alarme para os cientistas. Eles apontaram danos ao hipocampo, uma pequena região aninhada no centro do cérebro. É essencial para o aprendizado e a consolidação da memória. Estudos recentes mostraram que nos humanos, uma dieta rica em energia também interfere com o hipocampo. E carne, eu sou vegetariano, é uma pergunta difícil para contar para o vegetariano, ele vai dizer que faz mal qualquer carne, mas eu fico laico nesse assunto aqui, tá? Eu fui num dos maiores aviários do mundo escondido, infiltrado. Eu sou biólogo e eu te garanto que aquilo não é galinha, aquilo é um ET, aquilo é um bicho doentio que em 28 dias está daquele tamanho. Fui descobrir se tinha hormônio, não tem, porque para tomar o hormônio tem que ser injetado, não tem como tu colocar 32 mil galinhas em cada aviário, injetar não existe. Eu descobri que ele é suplementado igual a pessoa que faz academia. Porco não é mais porco, né? Porque antigamente tinha porco criado da batata doce, no aipim, né? Na lavagem, né? Vamos dizer assim. Sim. Hoje esse porco está drogado também, tá? E o peixe, quando é de grande supermercado, grandes linhas, ele tem tetraciclina, tem bisulfito. Então, carne tem que reduzir muito. Quando eu falo que eu vou melhorar um cérebro, eu estou atuando na neuroplasticidade. E a neuroplasticidade consiste em duas coisas. Eu vou aumentar a minha capacidade dendrítica, ou seja, fazer mais conexão entre um neurônio e o outro, e aumentar a glia, que é esse 90% que dá suporte aos neurônios. A quantidade de ômega 3 que entra no cérebro é crucial para fazer das células cerebrais mais eficientes. Porque quando esses ácidos graxos são incorporados dentro das membranas das células nervosas, eles melhoram suas propriedades elétricas. Quando o ômega 3 atinge os neurônios, os sinais se propagam mais rápidos. A rede fica mais eficiente. Desprover o cérebro de ômega 3 está conectado ao risco de que ele não funcionará tão bem. 10% do que está dentro da calota craniana são neurônios. 90% é glia. Tá? É oligodendrócito, é astócito, é micróglia. Então, o que acontece? Os neurônios, eles são muito difíceis de dividir. Praticamente, eles não dividem. Existem estudos mostrando que alguns dos neurônios no hipocampo podem se dividir. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Então eu posso ter o cérebro com os mesmos números de neurônios, mas se esses neurônios estão interagindo com vários outros neurônios ao mesmo tempo, eu posso ter um raciocínio muito mais complexo sem aumentar o número de neurônios. Isso se chama de neuroplasticidade.
And what can you tell us about BDNF and why is it important for us? BDNF significa o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um importante químico no corpo para ajudar o cérebro a se proteger, para estimular o crescimento de novas células cerebrais e permitir o que chamamos de neuroplasticidade, a habilidade das células cerebrais de fazerem conexões muito importante para o aprendizado e para a memória. E o que podemos fazer para estimular o BDNF é, número um, exercício. Quando vemos que a literatura mostra que as pessoas que se engajam em mais exercícios reduzem o risco para a doença de Alzheimer, isso é algo que temos que deixar todo mundo saber. Não é o seu convidado hoje, Dr. Perlmutter, que está dizendo. É o que a nossa melhor literatura está dizendo. A nossa melhor literatura científica diz que aquelas pessoas que exercitam mais são resistentes a terem doenças cerebrais. O circuito de recompensa é uma região do cérebro que controla o sentimento de prazer. É particularmente responsável ao consumo de açúcar. Mas comer demais acaba por enfraquecer sua capacidade de resposta. Então, para a mesma dose, as sensações de prazer são, em última análise, reduzidas. E o experimento de Eric Sticer revela um mais sutil, ou talvez pernicioso, efeito. Após uma dieta muito rica em açúcar, o cérebro se torna hipersensível à imagem de alimentos. Quanto mais e mais você come sorvetes, menos e menos o circuito de recompensa é recrutado quando você consome sorvetes. No entanto, mais o circuito de recompensa é ativado quando você vê pistas, digamos, de que você terá um sorvete. Assim, o seu circuito de recompensa dispara quando você vê uma sorveteria ao dirigir pela rua ou quando vê um comercial de sorvete na TV. E o circuito de recompensa é ativado muito mais para as pessoas que comem sorvetes o tempo todo do que para as pessoas que não. E isso incita a comer na ausência de fome, o que conduz à obesidade e ganho de peso. Nosso bem-estar depende, de uma maneira ou de outra, da nossa microbiota. Uma dieta que é boa para o nosso humor é, antes de mais nada, uma dieta que é adequada para as bactérias dos nossos intestinos. Isso levou à ideia de usar os alimentos para mimar o cérebro e manter a saúde mental. E é a famosa dieta mediterrânea que tem deixado os cientistas animados. Nós conduzimos o primeiro estudo no último ano quando recrutamos 67 pessoas com depressão que receberam suporte alimentar com nutricionista clínico. Agora, passados um período de 3 meses que este estudo ocorreu, e no final disso, quando medimos a depressão deles novamente, vimos que o grau de mudança na dieta deles correspondia com o grau de mudança na depressão deles. Então, quanto mais eles comiam na direção de uma dieta mediterrânea, mais a depressão deles melhorava. Usar a dieta para servir ao cérebro é uma ideia que está pegando. Os cientistas estão agora explorando todo tipo de pistas. Temperos usados por séculos da medicina tradicional indiana são agora estudados em laboratórios devido aos seus benefícios para a saúde mental. Frutas vermelhas e bagas despertam altas expectativas. Os polifenóis que eles contêm podem ser capazes de rejuvenescer os neurônios em declínio. Os pesquisadores estão apenas começando a descobrir os segredos do notável relacionamento entre a nutrição e o cérebro. O menu ideal para as nossas pequenas células cinzentas ainda continua grandemente desconhecido. Mas uma dieta diversa e equilibrada, sem alimentos processados e açúcar, e que favorece frutas e vegetais, parece até agora ser a melhor receita para preservar as faculdades mentais. Posso dar a palavra final? Sim. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais, mas da saúde cuido eu. Me acompanha aí, palestrante Thiago Rocha. Gente, Deus abençoe vocês.